deve ter acompanhado de alguma forma. A semana foi marcada pelos protestos de estudantes e professores em favor da educação. Tudo por conta dos cortes orçamentários do governo Bolsonaro. Quem participou dos protestos foi chamado de idiota, de imbecil pelo presidente da República. Um capítulo lamentável nesse embate. Minha convidada hoje é a reitora da UFRN, a professora Ângela Cruz. Boa tarde, reitora. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem. É muito importante estar aqui até para dizer exatamente o significado das instituições e as repercussões que podem acontecer diante dessa forma de tratar a educação no país. Afinal, contingenciamento é uma coisa que acontece em qualquer governo, mas o que houve nessas últimas semanas? Foi contingenciamento, bloqueio ou corte? Explica para a gente. É um bloqueio quase corte. A diferença do contingenciamento para o corte e o bloqueio é que num contingenciamento, que todos sabem que há alguns anos, em função da crise econômica que abate o país, abateu e está abatendo o país, nós tivemos contingenciamentos da ordem de 10%, 20% nos 3 últimos anos, 2014 para cá. Há uma confluência também de problemas com a vigência da emenda constitucional 95, que corrige anualmente só com a inflação o orçamento das instituições. Então, está em queda livre o orçamento de capital de custeio, não só do Ministério da Educação, mas da Ciência e Tecnologia, que é o que nós fazemos também, nós produzimos isso. Então, no contingenciamento, durante o ano, o orçamento aprovado pela lei orçamentária se mantém nos nossos sistemas. O crédito fica lá. O crédito fica lá e as universidades vão recebendo liberações paulatinas, mês a mês ou de 2 em 2 meses. E no final do ano, inclusive eu registro aqui que nos 3 últimos anos, as universidades receberam o contingenciado, foi totalmente liberado, 100% liberado. Ou seja, o orçamento foi cumprido. Foi cumprido. Agora, a diferença é que, com o bloqueio, o crédito fica indisponível, o que inviabiliza muitas ações administrativas do tipo uma licitação. Eu não posso fazer uma licitação se aquele crédito, mesmo aprovado na lei orçamentária, esse crédito não está disponível. Então, há uma diferença enorme. E isso configura um corte, porque eu vou dizer, eu estou com um contrato, por exemplo, para uma reforma no restaurante universitário. E se eu assinar esse contrato, eu posso não ter. Se eu não tenho crédito disponível, eu não posso fazer o contrato. Na hora que eu fiz a licitação, eu tinha. A lei orçamentária estava apenas contingenciado. Eu tinha. Agora eu não tenho mais. Então, há uma diferença que o crédito indisponível é na medida da operação diária, semanal, que as instituições precisam fazer, fica como corte. Outro ponto polêmico, professora Ângela, é a questão do tamanho do corte, né? O ministro fala que foi de 3,5%, mas os senhores e as senhoras foram para a ponta do lápis e constataram cortes, bloqueios da ordem de quase 30%. Foi 3,5% ou 30%? Nenhum nem outro. No caso da UFRN, nós temos 33% do custeio, ou seja, aquele orçamento destinado à manutenção e ao funcionamento da universidade, 33%. Então foi mais. E muito mais. E no capital, que é aquilo que vai para equipamentos, para livros, para obras, né? Investimentos, foi cortado aí cerca de 44%. Ou seja, quando somos 2 valores, 48 milhões para o funcionamento, e 12 milhões para o capital, dá 60 milhões, que olhando o total, nós teríamos 27 mais 145, dá um total de 34% no nosso orçamento geral bloqueado. Bloqueio mantido, o ano letivo da UFRN está comprometido? Está comprometido, principalmente diante de notícias que a gente lê, escuta, de ontem para cá. Que tipo de notícia? A notícia é que a nossa diretoria de Andifes, a Andifes é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, houve uma reunião ontem com a diretoria da Andifes, com o ministro da Educação e com o secretário executivo do MEC, e as informações que nós lemos hoje, recebemos dessa reunião, é que o bloqueio será mantido e que serão tratados caso a caso,
ia receber os reitores, mas o bloqueio fica mantido. Enfim, nós não temos nenhuma notícia boa hoje. Tratar caso a caso não é... Claro que há coisas bem específicas. Por exemplo, a reforma do restaurante da UFRN, eu tenho que contratar. É uma reforma necessária, acessibilidade e segurança no trabalho. E para a área estudantil, para a área de alimentação e de cocção. Então, eu tenho que fazer isso, tenho que tratar isso especificamente. Mas o que a Associação dos Reitores e as universidades e institutos precisam é essa liberação, mesmo que seja paulatina. Nós temos agora no primeiro semestre apenas 40% do nosso orçamento liberado. Então, se a gente chega no segundo semestre com apenas essa liberação, nós não conseguiremos pagar todos os contratos de terceirização, que a soma deles dá mais de 50 milhões e a energia que dá cerca de 20 milhões. Os estudantes nas redes sociais têm compartilhado algumas mensagens, inclusive de suspensão de aulas. Existe esse risco no segundo semestre na UFRN? Bom, nós temos dito que para que nós tenhamos o cumprimento de todos os compromissos da universidade em termos dos contratos, nós pararíamos por volta de setembro. Entretanto, nós temos que trabalhar um planejamento. Quando a senhora fala, desculpe interromper, quando a senhora fala suspender as aulas também, as atividades docentes? A maioria, parcialmente ou totalmente, em alguns setores onde as universidades e institutos têm uma dependência estrita dos terceirizados. Nossa segurança, nossos motoristas que dirigem os ônibus que vão para os trabalhos dos estudantes nos projetos, tudo depende, a manutenção, a limpeza, os fornecedores, nós compramos insumos para o restaurante universitário, nós pagamos os serviços de manutenção de ar-condicionado, os laboratórios, enfim, tudo isso são fornecedores. Se nós não pagamos, nós não teremos as pessoas. Nós não vamos manter um contrato de terceirizados quando a gente não pagou a empresa terceirizada para pagar aqueles trabalhadores. Então, nós precisamos, a sociedade precisa ter clareza que a universidade, nós queremos continuar. Aquilo que for possível continuar depois de setembro, nós vamos continuar. Entretanto, se eu não tiver limpeza, segurança, motoristas, nós teremos que inviabilizar o semestre. Estamos trabalhando, Diógenes, e é importante que os estudantes saibam disso. Todos nós estamos trabalhando. Ainda dá para cortar alguma coisa? E essa pergunta a gente tem que fazer. Nós estamos fazendo esse estudo, se ainda há possibilidade de corte. Está muito difícil cortar, e isso não é exagero, porque desde 2017, com o sufoco no orçamento das instituições, nós já começamos a redimensionar, nós cortamos cerca de 20% dos nossos dos terceirizados. E a Folha a gente não quer mais fazer isso, mas a gente tem que fazer esse estudo. Na linha que a senhora está dizendo, quer dizer, a Folha traz aqui, inclusive, a manchete hoje, verba livre de universidades federais retrocede uma década, né? É isso mesmo? É isso mesmo, ou menos, né? Porque nós estávamos ali até 2015 com o orçamento crescendo por uma questão muito natural. Nós fizemos uma expansão com o Reúne e nós estávamos na consolidação daquela expansão. Então, o orçamento tinha que ser crescente do ponto de vista do custeio e do ponto de vista ainda do capital. Só que 14 para cá é declínio total. Professora Ângela, a semana foi marcada pelas manifestações de estudantes e professores nas ruas, inclusive para sensibilizar o governo e tentar reverter esses cortes. Apesar do protesto, a gente viu a reação do presidente da República, inclusive chamando professores, estudantes de idiotas, de imbecis, enfim. Como é que eu queria um comentário da senhora a respeito dessa reação do presidente. Bom, a quarta-feira foi um dia muito bonito em que nós vimos os estudantes assumindo também a responsabilidade. Eles não estão só reivindicando o direito, eles estão assumindo uma responsabilidade de defender a educação que eles precisam. As famílias, nós vimos famílias nas ruas, professores, enfim,
os técnicos das nossas universidades E estavam partidos lá. também, sindicatos, Claro, né? claro. Associações. O direito de sindicatos. associação é constitucional, então as pessoas se organizam também para isso e os sindicatos também participaram efetivamente dessa movimentação. Então, eles estavam lá fazendo a defesa de um patrimônio que se chama educação. A gente sabe que os países que se desenvolveram nessas últimas décadas fizeram, aliás, em todas as décadas, fizeram forte investimento em educação. Esse investimento ele não pode cessar e esse direito não pode ser tirado. Nós, com todo respeito, eu lamento enormemente que nós tenhamos, o presidente tenha feito essa observação de que eram os inúteis que estavam na rua. Eu penso que quem estava na rua são pessoas que entendem a educação como eu estou descrevendo aqui, como fator primordial de desenvolvimento. Eu lamento muito. Só para encerrar, a senhora tem previsão para ir para Brasília, para apresentar o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Sim, nós já estamos aí, nós estamos trabalhando também com os parlamentares do Rio Grande do Norte, com a bancada, com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com a governadora Fátima. Todos eles estão de mão dadas para ajudar as universidades. E a bancada está organizando uma reunião com o ministro, porque o impacto não é só na educação. Os empresários também precisam estar nisso, os serviços, a FEComércio. Precisamos estar nessa luta, porque o grande problema também que vai acontecer é com a economia do nosso Estado. Então, esperamos que essa reunião aconteça em breve e, idealmente, após a posse do professor Daniel, que será o nosso próximo reitor, que assumirá no dia 28, terá posse em Brasília, e no dia 3 estará recebendo o cargo aqui em Natal. Isso, eu queria agradecer a presença da reitora Ângela Cruz aqui no nosso programa. Obrigado, boa sorte. Muito obrigada. O RN Acontece vai ficando por aqui, obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band. Vem aí Robson Carvalho, hein? Um boa tarde, cidadão. Veja a reprise dessa entrevista no portal No Minuto. Bom final de semana a todos. Segunda-feira eu estou de volta, hein? Muita paz para todos.